essa questão. Pastor Jorge, Luiz Antônio, eu quero começar o programa de hoje respondendo 2 questionamentos importantes para nós darmos seguimento ao programa. O primeiro questionamento é o seguinte: o que é fé? E o segundo é o que é ciência? O senhor começa respondendo para nós o que é fé. Para nós respondermos o que é fé, nós vamos falar hoje da fé protestante, né? Da fé que nós vamos falar hoje, na fé do Cristo, né? Do Cristo que morreu pelos nossos pecados, da fé que é amplamente comprovada pela Bíblia. Então, a definição de fé está lá em Hebreus. Ora, a fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vimos. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, né? pelo sopro de Deus. De maneira que o que é visível, aquilo que nós vimos, veio a existir através das coisas que não aparecem. Então, nós queremos deixar bem dito aqui que a fé cristã, ela não é uma fé cega. Apesar de muitas coisas nós não podemos comprovar pela ciência, pelo experimento, nós vamos ver que tanto a arqueologia como o próprio testemunho de povos históricos, como povos da Mesopotâmia, como povos egípcios, como povos babilônicos, nós vamos ver que a própria história, ela comprova a palavra de Deus. A própria arqueologia também comprova. A nossa fé, ela não é cega porque nós temos uma revelação específica e essa revelação está na palavra de Deus. Até hoje, os homens por muito tentaram descredenciá-la, mas descobertas após descobertas, a Bíblia tem permanecido intacta diante de todos esses ataques, né? Então a nossa fé, ela está na Bíblia, ela está no Cristo que morreu pelos nossos pecados e ela é amplamente comprovada não só pela Bíblia, mas por todos os aspectos que envolvem a ressurreição de Cristo, né? Fé, Luiz Antônio, falar de fé é algo abstrato, é um sentimento, o que é isso? É difícil pretender definir fé sem ser sucumbido pelo sentimento de comoção, porque não há como defini-la sem ser tocado pela presença de Deus, porque fé é realmente algo difícil de definir, mas fácil de sentir, na verdade. Mas uma coisa de uma envergadura, de uma dimensão tremenda, grande. Mas não há como tentarmos definir para o nosso telespectador sem fazermos inferências, pelo menos filosóficas, tentar ser prático naquilo que nós estamos tentando definir, sendo protestantes ou não. Para isso, eu gosto muito dos escritos do Dr. Augustus Hopkins Strong, que é um teólogo batista protestante americano, final do século XIX, início do século XX, ele define dessa forma. Ele define a fé como um conhecimento condicionado pelo sentimento santo. Que se aprende com o ser divino de fato, né? Não é uma opinião, não é uma imaginação simplesmente, produto do êxtase, perdão. É uma certeza relativa às realidades espirituais, sobre o testemunho da nossa natureza racional e sobre o testemunho de Deus. Aí nós temos várias definições de indivíduos, de pensadores ao longo da história, como por exemplo o nobre inglês William Hamilton. Ele diz o seguinte: fé ou crença é o órgão pelo qual nós aprendemos o que está além do nosso conhecimento. Então realmente é algo que não pode ser verificável. É conhecimento. Tangível, quantificado, quantificável, né? E como conhecimento nós temos que declará-la de fato como ciência, como conhecimento. Porque, inclusive, a fé é o conhecimento mais elevado, é o tipo de conhecimento mais elevado. Porque, assim como a ciência física, ela também se apoia na fé. A ciência, o conhecimento que nós temos hoje, ele tem que necessariamente se apoiar em algum tipo de fé. Por exemplo, a fé na nossa existência. Para crermos, para conhecermos algo, nós temos que, antes de tudo, crer que nós existimos. E não estamos vivendo numa realidade virtual, algo que é irreal, como um esquizofrênico que vive numa realidade paralela. Pensa que está crendo, mas não vive algo real. A ciência também se embasa na fé no sentido da existência de um mundo objetivo, que é exterior a nós. Algo que é real, algo que é realmente
verificável, é algo que é objetivo ao que está ao redor de nós. Não é uma realidade abstrata, relativa, não. O mundo depende também da crença da nossa existência e da existência de um mundo ao redor de nós que é objetivo, que é crível. Então, a ciência em si, a fé, da mesma forma, são tipos de conhecimento. Só que a fé é um conhecimento que depende do sentimento dado por Deus. É um conhecimento que é fruto da presença de Deus em nós. É por isso que Pascal, eu digo Blaise Pascal, um cientista francês, matemático e físico francês, conhecidíssimo. No passado ele disse o seguinte: as coisas humanas, elas só precisam ser conhecidas para serem amadas. Mas as coisas divinas primeiro precisam ser amadas para serem conhecidas. Isto é, Deus, Ele produz a fé, Ele produz o conhecimento das coisas divinas, da revelação divina dentro de nós. E desta forma, Ele é necessário, Ele é condicional à sua presença dentro de nós. Nós só podemos ter esse tipo de conhecimento quando ele é dado por Deus. E quando ele é dado por Deus, nada pode retirá-lo. Pascal, Luiz Antônio, ele dizia que o homem por si só, ele tem uma busca incessante por Deus. Ele diz que, Pascal, por exemplo, ele diz que todo homem tem um vazio no coração do tamanho de Deus. E isso, se nós verificarmos, o nosso amigo sábio, Salomão, já escrevia em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, Salomão dizia, né? Deus, como tendo posto no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, o homem por si só, ele já é religioso. Agora, muitas vezes, o que nós queremos deixar bem claro aqui é que a fé cristã protestante não é uma fé cega. Todas as outras, existem várias fés no mundo, como várias crenças, como islamismo, budismo, espiritismo. São pouco prováveis e pouco comprovadas, tanto com a arqueologia como a história secular. Agora, o cristianismo protestante, ele é amplamente verificável. Agora, tem uma questão também, já que estamos falando de fé nessa introdução, o nosso ponto máximo aqui do programa vai ser botar a fé de frente à ciência. Mas, já se tratando de fé, Pastor Jorge, como é possível adquirir essa fé? Essa fé se adquire, Luiz Antônio, por conta de quê? É Deus que dá? É você que consegue suscitar isso? Como é que acontece esse mistério da fé? Efésios capítulo 2, versículo 8 nos ensina claramente que a fé protestante, enfim, a fé que é efetiva para a nossa salvação, ela é um dom de Deus. Ela é um presente de Deus. Um presente de Deus para aqueles que nos ouvem. Mas, em toda a revelação da Escritura, nós vemos da mesma forma claramente que esse mesmo Deus que é galardoador, que concede a fé, ele é um Deus que também requer a fé dos homens. Ele incrimina o homem como pecador, declara o homem como pecador por ele ser incrédulo. Então, há uma atitude, há um comportamento que não é apenas passivo no indivíduo. Deus dá a fé de fato, mas ele se esforça por dar a fé a todos. O homem resiste à fé. E isso constitui tudo o que ele pode fazer. Ele pode resistir à fé. Uma fé que é um dom de Deus, que é um presente de Deus. E desta forma ele pode ser culpado. Ele não pode produzir esta fé, mas ele pode rejeitar esta fé. Resisti-la. Vamos dar um exemplo Fique à vontade. prático para nós elucidar isso que o Luiz Antônio está falando. Por exemplo, vamos ver o que aconteceu nos 40 anos com o povo de Israel no deserto. Toda aquela geração viu tudo o que aconteceu no deserto, desde a saída do Egito, quando houveram as 10 pragas, né? E de que maneira miraculosa e de sobrenatural que Deus tratou com o Egito, e aquelas 10 pragas foram sobre todas as divindades egípcias, certo? Cada uma tinha uma cultuação. Agora nós vamos ver nesse período do deserto que todo aquele povo viu o sustento cair do céu, o maná, viu a água salgada se tornar em doce,
viu várias manifestações de Deus, mas apenas Josué e Calebe creram na promessa de Deus. Todos os outros foram resistentes àquilo que Deus estava mostrando. Então, vocês acreditam que a fé também é uma atitude? Com certeza. O homem, ele pode resistir ou ele pode se entregar ao chamado de Deus. Uma atitude, ela externa a fé. A fé é um sentimento, é um conhecimento. E quando o homem age conforme essa fé, realmente a fé, Lutero já falava, a fé verdadeira é sempre operante. Ela não pode ser inoperante, de fato. Senão ela não é a fé de Deus, de fato, não é? Ok. Então nós manifestamos a nossa fé com atitudes. E é por isso que a Bíblia fala tanto do viver pela fé. Viver pela fé, não há como... A fé, ela transforma, ela reforma toda a nossa visão de mundo. Nós vemos o mundo conforme o nosso conhecimento da revelação do próprio Deus. A revelação da fé cristã. A Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. O que Deus está querendo dizer ali? Está afirmando que o que nós fazemos desprezando a revelação de Deus, desprezando o conhecimento que vem dos céus, isto é, a Escritura, nós estamos fazendo na nossa incredulidade. E nós podemos professar cristianismo, mas nós podemos agir de forma a revelar incredulidade. É isso que o Nicodemos fala e que Paulo também fala lá em... O próprio Tiago vai falar Timóteo, lá. Tiago também fala. Tiago vai falar lá, os demônios creem. Isso Estremece, mas não há um efeito da sua fé. É um ateísmo prático. Professam crer. Professam crer. Mas a Bíblia fala, os demônios creem e estremecem, mas vocês não fazem nada. Como Jesus vai falar desse tipo de fé também lá em Mateus 7, né? Senhor, nós curamos pessoas, nós oramos, as pessoas foram libertas, foram batizadas. E Jesus diz, não vos conheço. Então era uma fé sem resultante, sem obediência, sem obras, sem frutos dignos de arrependimento. Exatamente. Então, a fé, é bom nós deixarmos aqui bem explícito aqui que a fé cristã, a pessoa que teve encontro com Cristo, com certeza vai ter uma mudança radical, violenta, não por ela desobedecer preceito A, B ou C, ou não para ela cumprir uma série de leis e preceitos, mas porque em seu coração habita o Espírito Santo de Deus. Amém. Vocês querem falar ou acrescentar alguma coisa acerca da fé? Nada mais. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e na sequência nós voltamos com a seguinte questão. O que é ciência? E daí nós vamos colocar a ciência e a fé uma diante da outra e vamos tirar a prova real. Meus prezados, desejo vos cumprimentar em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, na graça de Deus. Eu sou pastor presidente da Assembleia de Deus de Criciúma e pela bondade de Deus também, presidente da Convenção Estadual das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná. Nós estamos nos aproximando do Natal e também final de ano. Desejo a todos que nos ouvem neste instante, desejo que a bênção de Deus seja abundante em vossas vidas e que neste Natal vocês tenham muita paz, muita alegria e comunhão com Deus. E que também os meus companheiros, pastores, todos os obreiros possam ter cumprido durante este ano a sua missão de evangelizar. E que neste novo ano possamos com mais empenho, mais dedicação, trabalhar no evangelismo e ganhar almas para Cristo. Eu desejo que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vós, sobre vossas famílias, sobre o vosso lar, e que tenha a verdadeira paz de Cristo em vossos corações. E que neste Natal não esqueçamos que aquele que é o motivo do Natal, Jesus Cristo, seja o centro de todas as festividades. Que Deus te abençoe, tenha muita paz, alegria
e muitas bênçãos de Deus. E que o novo ano seja cheio de alegria também, prosperidade e que possa ter sucesso neste novo ano. São os votos e o desejo de quem vos ama de todo o coração. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém. Ei, garotada de Criciúma e região! Venham participar conosco do Congresso Infantil Um Mar de Aventuras. Tema: Não tenham medo. Data: 13 e 14 de dezembro, das 13 às 17 horas. Venham, criançada! Terá fantoche, teatro, coral infantil, brincadeiras, várias apresentações e lanche. Realização: Igreja Assembleia de Deus de Criciúma. Uma parceria para glorificar ainda mais o nome de Deus. RCR TV e Rede Boas Novas anunciam uma aliança jamais vista na televisão de Criciúma. Novos programas, novas mensagens, a palavra de Deus 24 horas por dia, com muita qualidade para você. Se sintonizar a RCR TV já era bom, ficará muito melhor. RCR TV e Rede Boas Novas, de mãos dadas com você. Estamos de volta com o programa O que a Bíblia diz. O tema do programa de hoje é a fé e a ciência. E eu já quero chamar a sua atenção e dizer a você que nos próximos programas do mês de dezembro, nas próximas semanas, a semana que antecede o Natal e a semana do Natal, você vai ouvir e ver aqui no programa O que a Bíblia diz um relato bíblico acerca de Jesus Cristo. Seu nascimento, sua obra, qual era o propósito do nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. O programa O que a Bíblia diz, nas 2 semanas seguintes, vão se deter a esse tema e vai servir muito para o seu enlevo e para a sua edificação espiritual. Companheiros, estamos hoje tratando desse assunto importantíssimo. Existem muitas especulações e muita falta de fé se tratando da ciência. E eu quero pedir a vocês que definam rapidamente o que é ciência, para nós entrarmos na seguinte questão: a fé em Deus e a ciência se contradizem? Vamos definir o que é ciência. É difícil definir as ciências, é difícil definir ciências sem ser um pouco filosófico. E não vamos escapar disso. É lógico que há uma definição larga, há uma definição estrita e vamos tentar ser o mais breves possível, né? Então, buscando um pouco na etimologia da palavra, a ciência vem do latim scientia, conhecimento. O mesmo verbo também, scire, que quer dizer saber e designa a origem da faculdade mental do conhecimento. É por isso que quando Paulo fala lá em Romanos, tal ciência é gloriosa demais para mim, sublime demais para mim, é traduzido, tendo a língua portuguesa sendo uma língua neolatina, sabemos que esse verbo, esse substantivo, por exemplo, ciência, é parte disso, do conhecimento. Então, tal como ciência, tal como a fé, a ciência é um tipo de conhecimento, o tipo de conhecimento santo. Nós temos uma definição ampla, ou uma definição lato sensu, e uma definição stricto sensu, ou uma definição um pouco mais estrita do que seria ciência, né? Então, basicamente, uma definição mais ampla de ciência, ela poderia comportar, por exemplo, certas definições como o saber, o conhecimento geral de certas coisas que servem à condução da vida ou a dos negócios, isso é ciência também. Conjunto de conhecimentos adquiridos pelo estudo e pela prática, a hierarquização, a organização e a síntese de conhecimentos através de modelos, princípios gerais, teorias e leis, isso é ciência. Mas, infelizmente, hoje nós definimos mais frequentemente ciência pelo seu significado mais estrito, o que é amplamente propagado nos dias de hoje, especialmente pela comunidade científica em geral, que afirma que a ciência, segundo a definição de Michael Bley, é o conhecimento claro e evidente de algo fundado que
deve ser baseado, fundado sobre princípios evidentes e demonstrações, quer sobre os raciocínios experimentais ou ainda sobre a análise das sociedades ou dos fatos. Em definição clara para os nossos ouvintes, stricto sensu, a ciência é única para muitos que a definem. É o conhecimento produzido mediante os rigores do método científico. O que é o método científico? Observação e verificação. Tem que ter dados palpáveis. Comprováveis. Não só comprováveis, mas algo que é tangível, algo que é objetivo. Deve ser experimentado. Deve ser experimentado. Isso é o rigor do método científico. Por isso que Positivismo. Por isso que a evolução nunca passou de uma teoria. Porque ela nunca foi comprovada. Depois eu quero saber o que vocês Não, acham estou disso. dizendo mais, né? Então a ciência, ela é importante, ela explica, ela, por exemplo, tu vai investigar um cultivo agrícola, por exemplo, a cura de doenças, tudo isso é ciência, é amplamente utilizável. Mas como o Luiz Antônio falou, hoje nós restringimos muito a ciência àquilo que pode ser analisado através de métodos, certo? Há várias coisas que são verdadeiras, mas não pode ser comprovado. Certo? Então, não comprovar algo não quer dizer que algo não possa ser verossímil. Certo? Então, por isso que essa relação que ele falou, sendo a ciência colocada no método científico, algo que só pode ser colocado Submetido à à experimentação, tu vai deixar muitas coisas que nós vamos falar, alguma coisa que, por exemplo, a ética e moral, tu não pode provar a ética e a moral. Laboratório. No laboratório, tu vai provar a ética e a moral? Como tu vai provar, por exemplo, a consciência, a razão que Deus deu ao homem? Que esses dias nós estávamos vendo ainda aí, o Luiz Antônio, vendo no canal 77, um neurocientista, que é um... o cidadão Celso Marino, ele é Glauco Marino. Ele é do Albert Einstein, né, eu acho. Ele é da... Eu não sei onde ele trabalha, eu sei que ele é um professor emérito da cadeira de neurocirurgia da USP. E ele falou que o enigma é como o homem tem consciência. Como chegou a consciência no cérebro do homem. Isso o método científico não vai conseguir experimentar e comprovar. A ciência também não vai falar da razão, né? Por que Deus criou o homem para ser racional? O cachorro não. O cachorro e outros animais, eles trabalham por instinto. Não, agora o homem não. O homem, ele é racional. E isso não. É interessante, certo? Um dado. A Bíblia, a ciência e a fé, elas nunca foram opostas na revelação da Escritura, na verdade. É interessante que a fé, ela nunca se opõe à ciência. Ela se opõe à vista. Nós não vemos, mas cremos. Sim. Paulo apenas, ele fala da falsa ciência. E nós nos opomos aqui ao que é falsa ciência. Uma ciência arbitrária, uma ciência absoluta, que tem certos rigores para aquilo que não é respeitado pela comunidade científica, mas não tem os mesmos rigores a submeter os seus próprios postulados, como, por exemplo, a teoria da evolução, esse ateísmo militante que a comunidade científica ela se propõe a realizar. Ela não submete os seus próprios postulados a esses mesmos rigores, mas contra a religião e a crença em si, ela se propõe a atacá-los de forma muito feroz.